Olá pessoal, daremos continuação ao nosso estudo de cálculo diferencial integral, continuando no exercício 1.2, exercício 2, o item G. O item G é para estudar o sinal da fração 2 menos 3x no numerador e x mais 2 no denominador. Então nós faremos o estudo do sinal da parte de cima e o estudo do sinal da parte de baixo. Vamos lá. Essa parte de cima, 2 menos 3x, essa parte 2 menos 3x será maior do que zero, se somente se, aí você pega o 3x, passa para o segundo membro da desigualdade, fica 2 maior do que 3x. Agora passa o 3 que está multiplicando, passa dividindo, então 2 sobre 3 é maior do que x, ou melhor, x é menor do que 2 sobre 3. Intuitivamente, 2 menos 3x será igual a zero, se somente se x for igual a 2 sobre 3. E 2 menos 3x será menor do que zero quando x for maior do que 2 sobre 3. A conta desses dois casos são análogos ao primeiro caso. O procedimento é o mesmo. Em vez de maior, fica igual no segundo caso. E no terceiro, menor no caso. E agora, para x mais 2 será maior do que zero quando x for maior do que menos 2. E x mais 2 será igual a zero quando x for igual a menos 2. E x mais 2 será menor do que zero quando x for menor do que menos 2. Então eu vou juntar agora os dois casos. Juntando agora os dois casos, o primeiro caso é 2 menos 3x e o segundo caso é x mais 2. O ponto de referência do primeiro caso é 2 sobre 3. Então, marcar o ponto 0. O ponto 2 sobre 3 é um pouco maior do que 0,5. Então, supondo aqui que seja 1. Deixa eu pegar esse 1 aí menor. Supondo que aqui seja 1. Então, o ponto 2 sobre 3 será mais ou menos aqui. E aqui menos 1. E o ponto de referência do x mais 2 é o menos 2. Então, aqui sendo menos 1, vamos supor que aqui seja menos 2. Aqui é o ponto 0, ponto 2 sobre 3 e o ponto 1. Então, quando 2 menos 3x vai ser maior do que 0, aonde? Onde é que essa expressão é maior do que 0? Em x menor do que 2 sobre 3. Então, x menor do que 2 sobre 3, a expressão ela é positiva aqui, ó, à esquerda do 2 sobre 3. Quando essa expressão ela for igual a zero, vai ser aonde? Em x igual a 2 sobre 3. Então aqui ela é zero. E a expressão será negativa quando o x for maior do que 2 sobre 3. Então o sinal da expressão ela é negativa, à direita de 2 sobre 3. Agora, para a segunda expressão, eu vou ter que a expressão será positiva quando x for maior do que menos 2. Então, ela vai ser positiva quando x for maior do que menos 2. A expressão ela será zero quando x for igual a menos 2. Igual a menos 2 vai ser zero. E a expressão será negativa quando x for menor do que menos 2. Então, para cá ela é negativa. Ok? Faremos agora o jogo de sinal.
Colocaremos aqui a reta de 2 menos 3x sobre x mais 2. Aí colocaremos os pontos abaixo, ponto 0, o ponto 2 sobre 3, o ponto 1, o ponto menos 1 e o ponto menos 2, para fazermos o jogo do sinal. Então, os pontos referentes é menos 2 e 2 sobre 3. Para valores menor do que menos 2, eu tenho que a expressão de cima ela é positiva e a expressão de baixo ela é negativa. Então, fazendo o jogo sinal, positivo com negativo dá negativo. No ponto x igual a menos 2, a expressão de cima ela é positiva e a expressão de baixo é zero. Ponto x igual a menos 2. Como a expressão de baixo é zero e a gente está falando de divisão, eu não posso dividir por zero. Então, esse valor aqui ele não existe. A expressão ela não existe no ponto x igual a menos 2. Aí, no intervalo entre menos 2 até 2 sobre 3, a expressão ela é positiva na parte de cima e positiva na parte de baixo. Então, será positivo quando fizer o jogo de sinal. Até o ponto 2 sobre 3. No ponto 2 sobre 3, a parte de cima é positiva e a parte de baixo é... Não, a parte de cima é zero e a parte de baixo é positiva. Então, você divide zero por um número positivo, vai dar zero. E para valores maior do que 2 sobre 3, eu tenho que a parte de cima é negativa e a parte de baixo é positiva. Fazendo jogo de sinal, eu vou ter que a parte de baixo ela é negativa. Então, eu vou ter esses sinais para a expressão. Então, 2 menos 3x sobre x mais 2 vai ser maior do que zero. Em qual intervalo? Maior do que zero entre menos 2 e 2 sobre 3. Vai ser zero em qual ponto? Em x igual a 2 sobre 3. E será menor do que zero em qual intervalo? No intervalo de menos infinito, ou seja, de x menor do que menos 2, menos infinito até 2. E também no intervalo x, esse intervalo aqui, ó, maior do que 2 sobre 3. Ok? E no ponto menos 2, a expressão ela não existe, né? Eu posso acrescentar aqui, se eu quiser, né? A expressão ela não existe no ponto x igual a menos 2, né? Ok? Faremos agora o item H, 2 menos x e 3 menos x. Vamos lá, fazendo o jogo de sinal da parte de cima, 2 menos x será maior do que zero quando x for menor do que 2, né? Ou seja, quando 2 for maior do que x, passando o x para o segundo membro, e isso acontece quando x é menor do que 2. Aí 2 menos x será igual a zero quando x for igual a 2, né? 2 igual a x, ou melhor, x igual a 2. E 2 menos x será menor do que zero quando 2 for menor do que x. Isso acontece o equivalente a x ser maior do que 2. Fazendo a mesma coisa para o item de baixo, 3 menos x. 3 menos x será maior do que zero quando 3 for maior do que x, passando x por segundo membro. Ou melhor, a mesma coisa de x menor do que 3. Intuitivamente, x menos 3 será zero quando x for igual a 3. E 3 menos x será menor do que zero quando x for maior do que 3. Ok? Então vamos fazer o jogo de sinal para os dois casos.
para 2 menos x e para 3 menos x. Temos aí a reta e a outra reta. O ponto de referência de 2 menos x é o ponto 2. Então vamos marcar de forma que apareça o ponto 2. Então vamos supor que aqui seja 0, 1, 2, 3. Aqui 0, 1, 2, 3. Quando a expressão 2 menos x é maior do que 0, ou seja, ela vai ser maior do que 0 quando x for menor do que 2. Então, colocando o sinal da expressão positiva quando x for menor do que 2, à esquerda do 2. A expressão ela será 0 quando x for igual a 2. Então, coloco o 0 exatamente no ponto 2. E a expressão ela será negativa quando x for maior do que 2. Então, a expressão negativa é indicada no intervalo maior do que 2. Agora, para 3 menos x, a expressão ela será positiva quando x for menor do que 3. Positiva quando x for menor do que 3. Positiva à esquerda do 3. A expressão ela será 0 quando x for exatamente 3. Então, coloco o 0 aqui. E a expressão ela será negativa quando x for maior do que 3. Negativo aqui. Vamos fazer o jogo de sinal. Para fazer o jogo de sinal, indicamos a reta abaixo, a reta da fração, que vai representar os sinais da fração. Indicaremos os pontos abaixo, um do outro. 1, 2 e 3. Ok? Pronto. Os pontos que são referência é o 2 e o 3. Então, para a esquerda do 2, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo é positiva. Então, fazendo o jogo de sinal, positivo com positivo, vai ficar positivo à esquerda do 2. No ponto 2, a parte de cima é 0 e a parte de baixo é positiva. 0 dividido por positivo dá 0. Entre 2 e 3, a parte de cima é negativa e a parte de baixo é positiva. Fazendo o jogo de sinal, menos com mais dá menos. E exatamente no ponto 3, a parte de cima é negativa e a parte de baixo é 0. Como nós não podemos dividir por 0, então, nesse ponto 3, a expressão ela não existe. E à direita do 3, a parte de cima é negativa e a parte de baixo é negativa. Fazendo o jogo de sinal, negativo com negativo, positivo. Positivo, ok? Então, a expressão 2 menos x, a expressão 2 menos x dividido por 3 menos x será positiva aonde? À esquerda do 2, significa x menor do que 2, e à direita do 3, significa x maior do que 3. Ela será 0 aonde? Exatamente em x igual a 2. Ela será menor do que 0 aonde? Entre 2 e 3, e significa x maior do que 2 e menor do que 3. E ela não existe aonde? Exatamente em x igual a 3. Ok? Então, esses são os sinais da expressão. Pronto. Na próxima aula a gente continua com os demais itens. Até lá.